Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes darmos início ao nosso momento de oração e meditação nesta sexta-feira, quando teremos a oportunidade de interagir com a corrente médica espiritual. E diante dessa possibilidade, a sugestão é que coloquemos um copo com água, uma garrafa ou uma jarra próximo de onde estivermos. Enquanto fizermos a prece final, essas águas serão fluidificadas, magnetizadas, receberão toda a energia favorável ao nosso restabelecimento genético, celular e espiritual. Até já, em nome de Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação nesta sexta-feira, quando teremos a oportunidade do encontro com a corrente médica espiritual. Queremos esclarecer que deixamos de utilizar aquele fundo musical que vimos usando desde o início das nossas humildes transmissões por uma interferência do Facebook, o qual considera que são músicas com direitos autorais, apesar de que tomamos o cuidado de serem músicas livres. Mas para evitar qualquer interrupção, nós optamos em fazer então sem aquele fundo musical. Mas o que importa é a nossa conexão, é estarmos juntos, é estarmos em oração, é estarmos em sintonia com o todo, com o cosmo, com o universo, que pulsa dentro de cada um de nós. Nós fazemos parte do todo, somos todos um. E assim, nesta noite de luz e de paz, nós poderemos nos encontrar com esses espíritos abnegados que trabalham em nome do querido amigo Jesus e que vêm ao nosso encontro para nos trazer a cura, o bem-estar, a nós e a quem queiramos ajudar, esteja no plano físico ou no plano espiritual. Por isso, mentalize a pessoa que você queira ajudar. Pode ser você, pode ser alguém, pode ser um grupo de pessoas, não importa. O pensamento é que vale. É ele que nos conecta. É ele que é a fonte emissora da nossa sintonia mental, com a qual nós recebemos a devida correspondência dos irmãos que estão ao nosso lado. E assim, nós vamos juntos hoje conversarmos, estarmos nessa sintonia, e para auxiliar a nossa equalização mental, para acalmarmos a nossa mente,
nós vamos ler um trecho de um capítulo deste livro, Jesus no Lar. Jesus no Lar é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo espírito Nélio Lúcio, e nos retrata os encontros que Jesus tinha em casa de Pedro. Lá no recolhimento, no entardecer, no anoitecer, quando inaugurou-se o primeiro culto do Evangelho no Lar. E hoje eu vou trazer então a leitura deste pequeno capítulo para nos auxiliar nesta equalização. E hoje será o capítulo 5, o servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai que, por meio da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim de que se propunha. Por intermédio de vários amigos orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência para a escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre, em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens do experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas, fim de uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E, assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestres, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito, e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudesse esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina,
Excelentes resultados conseguirá recolher, se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Gratidão. E assim fizemos a nossa leitura inspiradora para que possamos nos preparar. E agora o convite é para que juntos façamos o mantra do perdão e da gratidão. Feche os seus olhos, inspire profundamente, acalme a sua mente e mentalmente repita. Pai amado e misericordioso, humildemente peço a tua permissão, para que eu possa pedir perdão a todos aqueles e aquelas a quem tenha ofendido, magoado, abandonado, entristecido, a quem quer eu tenha usurpado, a quem quer eu tenha induzido, Pai, a erros e caminhos que trouxeram e trazem colheitas amargas e difíceis. Faço a gratidão, Senhor, pelas tentações, pelas provações, pelas minhas patologias. Sei que trata-se de sementeiras que outrora deixei. Oro a Ti, Senhor, para pedir-te do fundo do meu coração que possas, Pai, me orientar, me ensinar a amar, para que eu possa, do fundo do meu coração, perdoar. Que eu possa entregar a Ti as minhas demandas, que eu não perca as minhas energias, desejando vingança, ódio, qualquer sentimento que seja contrário à lei do amor. Que eu confie, porque sei que quem semeia colherá. E um dia, Pai, na gratidão infinita, quando eu digo que Te amo, que eu me amo, que eu amo a tudo e a todos, eu Te digo na gratidão infinita, gratidão pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, por estar junto de nós. E agora, mentalmente, nós vamos juntas, mentalizarmos-nos numa recepção hospitalar. Lá levaremos conosco mentalmente as pessoas que queiramos ajudar. Decline mentalmente o primeiro nome de cada uma. E posteriormente, dirigiremos-nos em filas a uma imensa enfermaria com leitos colocados lado a lado, separados por 80 centímetros uns dos outros. Não há portas, não há paredes, não há cortinas, somos todos um. E assim, nós vamos nesse momento sendo circundados por uma equipe médica que traz para junto de nós a cura, que traz para junto de nós o bem-estar, que traz para junto de nós a possibilidade de uma limpeza fluídica no nosso DNA original que está no nosso espírito. E assim, Senhor, nós te rogamos que estejas junto de cada um desses que eu desejo sejam atendidas, que eu possa receber também o meu atendimento nas minhas necessidades espirituais e materiais. E entrego a Ti, Senhor Jesus, proclamando a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Te pedimos, Pai, que as águas que aqui foram colocadas possam ser fluidificadas e que através dela recebamos o complemento a esse passe, a essa troca de energia que nos foi proporcionada. Pedimos, Pai, que as águas que colocaremos à noite próximo à nossa cabeceira, que colocaremos à noite para serem também fluidificadas,
Tomaremos-as pela manhã, quando sentiremos-nos completamente atendidos, pois à noite, durante o nosso sono físico, a corrente médica espiritual complementará essa troca de energia, a qual nós fomos beneficiados. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém. E assim, humildemente fizemos o nosso encontro fraterno. Humildemente encontramos-nos com a corrente médica espiritual. E com a permissão de Deus e desta grande equipe que humildemente trabalha junto de nós estaremos juntos na próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Lembrando que por ser a última sexta-feira do mês, nós teremos então a cirurgia médica espiritual. Gratidão, gratidão, gratidão. Um grande abraço. Que assim seja. Amém. Gratidão.